para quem gosta de tática de mercado da bola e, claro, daquela engenharia que é montar um elenco. O foco é o Vasco da Gama. E o nosso ponto de partida é uma observação muito boa que a gente recebeu. A provocação é a seguinte, olha só. O Puma Rodrigues foi contratado para ser titular, mas perdeu a vaga para o Paulo Henrique, que hoje é um dos melhores do Brasil. Agora o Puma está improvisado na esquerda. Isso significa que ou o Lucas Piton ou o próprio Paulo Henrique vai ser negociado? É uma daquelas perguntas que abrem um monte de portas, né? Um verdadeiro quebra-cabeça. É um quebra-cabeça perfeito. E o mais legal é que as fontes que a gente analisou hoje são, as peças exatas para a gente montar isso. A nossa missão aqui é essa, encaixar as informações de cada jogador para ver o que aparece no final. A gente tem o lateral direito que está voando, o Paulo Henrique. Sim. O ativo mais valioso do elenco, que é o Lucas Piton, que já está com um pé na Europa. E no meio de tudo, o Puma Rodrigues, o Coringa, que acabou de renovar. Acho que no final a estratégia do Vasco vai ficar bem clara. Ótimo. Então vamos começar a montar esse cenário pela peça que bagunçou o tabuleiro todo. O Paulo Henrique. As fontes são unânimes, né? Não é só um jogador em boa fase. É o melhor da posição no país. Sim. Os prêmios que ele levou em 2025, o CBF Bola de Prata, já dizem muito. Com certeza. Mas não é só prêmio, sabe? É consistência, domínio estatístico. Os dados do SofaScore para o Brasileirão de 2025 são, impressionantes. Entre os laterais direitos, ele foi o líder em dribles certos, com 23. Isso mostra o lado ofensivo dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o líder em desarmes com 29 e em disputas de bola vencidas com 66. Esses números são ótimos, mas a gente sabe como premiações e estatísticas às vezes contam só uma parte da história. O desempenho dele em campo foi mesmo tão dominante assim ou teve alguma vulnerabilidade que os dados não mostram? Ótima pergunta. E a resposta é que o domínio foi real, sim. E a explicação vai além do número bruto. O interessante aqui é o que esses dados específicos dizem sobre o sistema do Fernando Diniz. Um lateral que lidera em drible e desarme ao mesmo tempo não é só um bom jogador. Ele é o sistema. Exato. É a personificação do que o Diniz pede. Intensidade máxima na defesa, na construção. Ele é um motor no corredor inteiro. Por isso ele se tornou indispensável muito além de um gol ou uma assistência. Faz todo sentido. É o jogador ideal para aquele esquema. E com um desempenho desses, ainda foi para a seleção do Ancelotti. Fica fácil entender por que o Puma Rodrigues foi para o banco, né? Não tinha como competir. A ascensão do Paulo Henrique foi meteórica, inquestionável. Mas, e aqui a gente começa a ver a estratégia do clube. Tem o efeito colateral desse sucesso todo. Uma das fontes do jornal O Dia crava que, apesar disso tudo, o Vasco não considera o Paulo Henrique inegociável. Ah, é? O valor de mercado dele está em 6 milhões de euros. Peraí, 6 milhões de euros para o melhor lateral do Brasil, jogador de seleção. Isso parece muito baixo. Por que esse valor? É um reflexo do mercado. Ele já tem 29 anos, o que diminui o potencial de revenda para a Europa. E o fato de jogar no Brasil também ajusta esse valor, né? Mas essa cifra é uma faca de dois gumes. Para clubes europeus, é uma pechincha por um jogador pronto. Claro. Por isso que, mesmo com a renovação até 2028, a diretoria sabe que se aparecer uma proposta boa, eles vão ouvir. Isso já valida uma parte da nossa hipótese. Entendi. Então temos um titular absoluto, mas que não é intocável. O que deixa a situação do Puma ainda mais curiosa. Com a direita fechada, a solução do Diniz foi bem criativa. Uma solução que nasceu da necessidade, né? O titular da posição, o Lucas Piton, teve aquela lesão séria no joelho. Bem na reta final? Exato, tirou ele dos jogos decisivos da Copa do Brasil. E o Diniz tinha especialistas no banco, como o Vitor Luiz, o Leandrinho. E aí que a decisão fica interessante, porque não usar um especialista ali, um canhoto de ofício, e apostar num destro improvisado, ainda mais numa final. É uma decisão forte, sem dúvida. Publicamente, o Diniz justificou elogiando a intensidade e mobilidade do Puma. Ele queria manter a agressividade dos dois lados. Entendi a lógica. Por um lado, foi uma aposta corajosa.
Por outro, e aí a análise do portal Trivela aponta isso muito bem, na final contra o Corinthians, a improvisação virou o calcanhar de Aquiles do Vasco. Afinal, foi o exemplo perfeito disso. A gente lembra bem. A tática do Corinthians foi claríssima. Bola nas costas do Puma. Foi uma cirurgia tática. Eles perceberam a vulnerabilidade e foram em cima. A jogada era sempre a mesma, lançamento longo na diagonal. Por quê? Porque o Puma é destro. Para dominar e girar o corpo para defender na esquerda, ele leva uma fração de segundo a mais. No futebol de elite, isso é uma avenida. E eles martelaram ali. Aos 11 minutos, aos 14 e aos 17, a jogada encaixou e saiu o primeiro gol. Eles bateram no ponto fraco até quebrar. E o segundo gol do título também nasce de uma falha dele, né? Exato. Ali foi mais técnico. Ele tenta um dribbling no ataque, perde a bola e gera o contra-ataque mortal. É o paradoxo do Puma, sabe? Como assim? A intensidade que o Diniz gosta o levou a tentar a jogada, mas a falta de costume na posição contribuiu para o erro. Ele virou o alvo. E a torcida, claro, caiu em cima. Se dividiu. Numa das fontes, uma thread no Reddit, isso fica muito claro. Um torcedor fala: gosto muito dele, mas fiquei muito bolado com aquele lance. Outro já pondera: o time inteiro jogou mal. A clássica busca por um vilão, mas o que me surpreende mesmo é o que vem depois. No meio dessa chuva de críticas, o Vasco vai lá e no dia 29 de dezembro anuncia a renovação com o Puma até 2027. Parece contraintuitivo, né? Totalmente. Mas é aqui que a estratégia do clube se revela. Essa renovação não é um prêmio, é um movimento de xadrez. O Vasco está sinalizando que, apesar da falha na final, valoriza a polivalência dele. Ele não é mais o reserva do Paulo Henrique. Ele virou uma pólice de seguro para o elenco. Essa apólice de seguro chamada Puma Rodrigues só faz sentido se o clube estivesse preparando para perder alguém importante. E aí, todos os holofotes se viram para a terceira peça, Lucas Piton. Exatamente. Se o Paulo Henrique é o presente e o Puma é a segurança, o Lucas Piton é o futuro financeiro do clube. Ele é de longe o ativo mais valioso desse trio. A multa rescisória dele para o exterior é de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Isso é 5 vezes o valor do Paulo Henrique. O que justifica essa diferença toda? Vários fatores. Primeiro, a idade. O Piton tem 25 anos, tá no auge e ainda tem margem para evoluir. Certo. Segundo, a posição. Lateral esquerdo com a capacidade ofensiva dele é raro no mercado mundial. Ele é um criador de jogadas. E terceiro, a consistência. E o interesse dos clubes é real, né? Não é só sondagem. É forte e antigo. A agência RTI Sport detalha que o Girona, da Espanha, é o mais avançado. Mas a lista é grande. Porto, Gênua, Lille. E a informação mais quente é que o empresário dele está na Europa nesse exato momento e a expectativa é que ele volte com uma proposta oficial na mão. Girona chama a atenção. Por que eles especificamente? Pelo encaixe tático perfeito. O modelo de jogo do Girona usa laterais que atuam quase como meio-campistas, construindo por dentro. A descrição exata do futebol do Piton. Exato, ele nasceu para jogar naquele sistema. Não precisaria de adaptação. Por isso o interesse é tão forte. Com o empresário na Europa e esse encaixe tático, a transferência parece questão de tempo. E as ações do Vasco confirmam isso, né? Totalmente. A matéria do portal Super Vasco é a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela diz que a diretoria já está no mercado buscando um substituto para 2026. E não é um nome qualquer. Não mesmo. O alvo principal seria o Renan Lodge, ex-Al Hilal com passagem por seleção, Atlético de Madrid. Opa, aí o nível da conversa muda. Renan Lodge não é um nome para compor elenco. É jogador de prateleira de Champions League. Exatamente. É um sinal de que o Vasco não só já conta com a venda do Piton, como planeja reinvestir uma parte do dinheiro para manter ou até elevar o nível. É um planejamento, não desespero. Isso, um planejamento estratégico. Ok, acho que agora temos todas as peças na mesa. Vamos juntar tudo. A pergunta era se a situação do Puma sinalizava uma venda do Paulo Henrique ou do Lucas Piton. E a imagem que se forma é claríssima. A análise valida a hipótese.
Vimos que a ascensão do Paulo Henrique foi um fenômeno real, o que tornou o Puma dispensável na direita. Fato número 1. Fato número 2. A improvisação do Puma na esquerda. Uma solução de emergência, que apesar da falha na final, revelou ao clube um jogador polivalente. Exato. Uma carta na manga. E o terceiro, e mais importante fato, o mercado pelo Lucas Piton está tão aquecido que a venda é tratada como inevitável. E o clube já busca um substituto de elite. Enquanto isso, o Paulo Henrique, o herói da temporada, também é visto como um ativo negociável. Perfeito. Então, a renovação do Puma, que parecia tão estranha, era na verdade a jogada mais lúcida de todas. Foi a consolidação da tal apólice de seguro. O Vasco garante uma solução interna, o que dá à diretoria tranquilidade para negociar seus ativos. Eles podem ir para a mesa negociar o Piton, que é o mais provável, sem o desespero de aceitar qualquer oferta. Perfeito. A renovação do Puma é a peça que lubrifica toda a engrenagem de mercado do Vasco. Eles maximizam o potencial de venda porque tem um plano B sólido dentro de casa. É uma gestão de elenco muito inteligente. O quebra-cabeça se encaixou. Resolvido. Resolvido sim, mas essa estratégia do Vasco com o Puma nos deixa com uma reflexão que vai muito além de São Januário, sabe? Num calendário brutal como o nosso, com a janela europeia sempre sendo uma ameaça, o que é mais valioso para a saúde de um clube a longo prazo? É ter o especialista absoluto em cada posição, aquele jogador incontestável, mas que pode ser vendido a qualquer momento, deixando um buraco enorme, ou é mais estratégico construir um elenco com jogadores polivalentes, como o Puma Rodrigues, peças que oferecem flexibilidade tática e segurança de mercado, mesmo que não seja uma unanimidade técnica e possam falhar em momentos decisivos? É uma questão fundamental sobre o equilíbrio entre a busca pela excelência e o pragmatismo para sobreviver no futebol moderno.